Prezados irmãos em Cristo, que a paz seja com todos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus para mais um estudo da palavra do Senhor Jesus, né? Nosso Deus Todo-Poderoso. O tema da mensagem de hoje é os 10 sinais que indicam a breve volta do Filho do Homem com poder e glória. Amém? Então vamos estudar esse tema tão importante. O Senhor Jesus, ele não marcou data, como nós sabemos em sua palavra, da sua volta, né? Sua segunda vinda. Porém, mencionou muitos sinais importantes. E entre eles, estes sinais, escolhi aqui 10 dos mais conhecidos e também importantes para que possamos estudar e seguir a orientação da palavra de Deus para que a gente possa ter uma percepção da proximidade da vinda do Filho do Homem com poder e muita glória, como diz a palavra do Senhor, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em nome de Jesus. Convido aos irmãos e amigos para buscar, né, a palavra do Senhor, que possamos ser alimentados pela palavra de Deus, o pão da vida. E aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 3, né, precisamente. Mas antes de fazer a leitura, já convido os irmãos, amigos, para que possam compartilhar a palavra de Deus, deixar o seu like, né? Isso é muito importante para que a página, a última mensagem de misericórdia, alcance mais pessoas em todo, né, os países onde chega o sinal da internet, né? Vamos à leitura da palavra de Deus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Amém? Então veja aqui que Jesus Cristo, o primeiro sinal que ele apresenta para os discípulos é que eles poderiam estar atentos para não serem enganados por ninguém, né? Porque alguém viria, certamente, e tentaria os enganar através da própria palavra que é pregada, né? E por outros métodos que o inimigo usa para enganar as pessoas, né? Então ele diz aqui, versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Então vemos aqui que ele vai direto ao ponto. Algumas pessoas iriam pretender, né, ser o Cristo antes da sua segunda vinda, e com este método, com este engano, usando o nome de Cristo, eles enganariam muitas pessoas. Veja só o perigo que corre o povo de Deus, né? As pessoas que vivem nos últimos dias, principalmente, né? Então Jesus Cristo de antemão aqui já apresenta aqui ao seu povo, aos seus servos, que estude a palavra de Deus para que não sejam enganados. O inimigo, ele vai usar essa estratégia, né, para enganar, se possível, até os próprios escolhidos, porque antes da vinda de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, ele vai se disfarçar de uma tal forma e vir e pretender ser o Filho de Deus. Então aqueles que estão com a expectativa da breve volta do Senhor Jesus com poder e glória, né, para resgatar o seu povo, tirar deste mundo de sofrimento, de dor e de todas as coisas más que existem neste planeta, vai parecer que as suas orações foram atendidas, né? Porque ele vai usar um método bem parecido. A Escritura diz que ele, quando foi ter com Jesus lá no deserto, espírito de profecia principalmente, ele foi disfarçado de anjos de luz. E o apóstolo Paulo, ele comenta isso também, né? Ele não foi
na sua forma, né, da maneira como ele é. Ele foi de uma aparência de anjo de luz, do anjo de Deus. Mas quando ele abriu a sua boca, ele já se entregou, porque ele veio com palavras de dúvidas, tentando colocar na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus já identifica que ali não é um verdadeiro anjo, mas um falso anjo, né? O inimigo, na verdade, que está ali presente para induzi-lo a pecar. Então, da mesma forma que ele usou essa estratégia para tentar enganar Jesus com o seu disfarce de aparência, de palavras bonitas, ele vai tentar, ele vai fazer para enganar o povo que vive nesses últimos dias. E se a pessoa não estuda a palavra de Deus, se a pessoa não estar atento aos sinais que ele indicou, né? Se a pessoa não se apegar com Deus de verdade, essa pessoa tem um grande risco de ser enganada. Então, vamos continuar. Então, primeiro é isso aí. O inimigo ele vai se disfarçar, vai enviar pessoas também. Isso já aconteceu, vai se repetir. E cabe a nós, que vivemos nesses últimos dias, estar estudando a profecia, a palavra de Deus, ver quais são os perigos que iremos enfrentar. Vamos para o segundo, falsos profetas. Então veja só que o Senhor Jesus ele fala que haveria muitos falsos profetas, falsos pregadores da palavra, né? Então este é um método também que o inimigo utiliza para enganar as pessoas, né? Porque as pessoas hoje elas não querem, muitas, não todas, não vamos generalizar, muitas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir filosofia, coisas que vêm de encontro ao seu coração, ao seu desejo, mas a verdade dita da maneira como Jesus ensinou, alguns não querem, essa é a realidade. Alguns não querem ouvir, não querem aceitar, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro diferente dos outros livros, ele é um livro sagrado. Um livro que foi feito por inspiração divina, foi escrito, como diz, por inspiração divina. Então nós não precisamos interpretar a Bíblia, ela por si se interpreta. Essa é a diferença. Então as pessoas vêm pregando a palavra, contando coisas vantajosas muitas das vezes, e não é por aí, né? Um exemplo, os falsos profetas geralmente pregam, né, que o povo de Deus não é para passar por tribulação, por sofrimento e por aí vai, né? E não é isso que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus fala bem diferente, que o povo de Deus vai sim passar por sofrimento, vai ser perseguido, vai ser mal compreendido, né? Tudo isso está escrito na palavra do Senhor, né? Então nós temos que cumprir fielmente a palavra de Deus, estar compromissado com a verdade para que a gente venha a não ser enganados, né? Então existem muitas pessoas pregando a palavra, muitas pessoas prometendo coisas que não existem, que não vai ser cumprido, né? Não vai se cumprir na vida das pessoas que pretendem servir a Deus, e esses são os enganos que o inimigo utiliza para enganar as pessoas. O terceiro item, né? Guerras, né? Então Jesus ele menciona aqui que um dos sinais da sua segunda vinda haveria guerras, né? Então muitos tempos nós ouvimos falar de guerras. Ultimamente as guerras não têm parado, têm continuado. Os reinos, os governos, os países entram em conflito e muitas pessoas pagam muito caro por isso, perdem a vida, outras ficam em situações muito precárias, muito ruins por causa das guerras, né? O orgulho no coração humano é tão grande, o orgulho, o egoísmo, que tudo isso é motivado por esses fatores aí que a palavra de Deus nos ensina, né? Então hoje nós vemos que a guerra, ela tem cada dia tomado uma proporção maior, os governantes não têm colocado os limites, né, para satisfazer os seus desejos, e aí quem paga caro é a sociedade, muitas das vezes, daquela nação. Fome, outro sinal que Jesus mencionou que haveria nos últimos dias. Então há muitos países que passam por falta de alimento, são dois fatores que levam a isso, a má distribuição e
a falta de produção de alimento. Muitos países têm sofrido grandemente, as pessoas, né, têm sofrido grandemente esse problema, até mesmo aqui no país chamado Brasil, um país de tão grande proporção de produção de alimento, mas se você pesquisar no Google, você vai ver que há muitas pessoas passando fome, né? Isso é uma estatística real. E em outros países, as pessoas fugindo da guerra, da fome, da opressão, se arriscam uma viagem perigosa, arriscando a própria vida para buscar um lugar melhor, para ter alimento, para ter paz, para ter segurança para a sua família. E acaba muitas das vezes perdendo a vida. Isso é uma realidade. Então, terremotos. Terremotos, Jesus diz aqui em sua palavra, nos menciona aqui, que haveria também vários terremotos em vários lugares. Então, quando a gente vê esses sinais acontecendo, são sinais reais que acontecem com mais frequência, com proporções maiores do que antigamente, e tem cumprido realmente a palavra do Senhor, né? Aquela profecia que o Senhor fez, que nós estamos falando aqui, ela se cumpre literalmente nos nossos dias, né? Então, terremotos têm causado destruições de cidades, né, de vilas, e de muitas pessoas, tem levado a pessoa realmente a sofrimentos terríveis. Então, o próximo item aqui, tribulação. Então, tudo isso, né, a guerra, a fome, os terremotos, isso traz um resultado muito ruim. Então as pessoas acabam tendo uma vida muito atribulada, muito sofrimento, e isso são a profecia da palavra de Deus se cumprindo literalmente diante dos nossos olhos. Então Jesus, ele permite que esses acontecimentos venham a ocorrer, cumprindo a profecia, mas para sacudir as pessoas, para atentarem, para estudarem a palavra de Deus, para que elas não sejam surpreendidas no dia da vinda de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele vai voltar para vir buscar o seu povo, tirar, libertar desse mundo de cativeiro, de sofrimento aqui que o pecado ocasionou na vida de todos nós. E aquele dia será um dia de grande felicidade para aqueles que estiverem preparados, mas também será um dia de grande angústia, de grande perplexidade e afastamento de Deus para aqueles que não se prepararam. É por isso que nós estamos pregando aqui a palavra do Senhor, estamos nos dedicando para que as pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, elas venham aceitar, se converter, essa é a palavra mais precisa, mais correta, proporcional para as pessoas, se converter a Deus, né? Reconhecer que elas têm um problema, né? Toda a humanidade tem um problema, chama-se pecado. Todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus, do amor de Deus nas nossas vidas. O pecado, ele separou o homem de Deus, né? Os homens e mulheres de Deus. E para que haja essa reconciliação, é preciso que eles reconheçam o seu problema, volte-se para Deus, né? Novamente. Muito bem. Diz mais aqui, seguindo a linha de raciocínio aqui, escândalo, né? Jesus disse que haveria também escândalo, foi um dos sinais que ele mencionou, né? Então, escândalo, ele é causado por vários motivos, né? O egoísmo, a falta de amor, a traição e outras coisas mais que levam o ser humano a causar escândalo, não só lá no mundo, mas também na igreja, né? Há muitos registros, né? Muitos noticiários falando de escândalo em igreja nesses últimos dias, de pastores que se envolvem com coisas que não deveria, e isso causa um grande escândalo. As pessoas levam as pessoas ao descrédito da verdade da palavra de Deus, porque tais pessoas não estavam compromissadas com a verdade e não se atentaram não vigiaram para que não viesse a acontecer tal escândalo. Então o Senhor Jesus, ele fala que haveria muito escândalo nesses últimos dias. Outro sinal importante, a falta de amor. Então vivemos num período em que a falta de amor é muito grande na sociedade, na família. Isso cumprindo a profecia da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala claramente também sobre isso, reforça ainda mais, né?
O Senhor Jesus ele já tinha falado, mas o apóstolo Paulo comenta novamente, fala como seria. Quero até compartilhar aqui no 2 Timóteo, um texto que todos nós já conhecemos, mas sempre é importante nós ler a palavra de Deus, né? 2 Timóteo capítulo 3, precisamente, o apóstolo ele comenta esse incidente aí, dizendo assim, vamos ler: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Então, esses acontecimentos que ocorrem atualmente nos nossos dias, filho mata os pais matam os filhos, isso tudo é por falta de amor na vida, que não existe, né? Então, hoje em dia é muito comum, está sendo muito frequente, a gente vê nos noticiários esse tipo de informações, infelizmente triste, mas real, a falta de amor na família, né, na igreja, muitas das vezes, e tudo isso vai cumprindo a palavra de Deus, né? As pessoas são egoístas, por causa do egoísmo elas vão praticar outras coisas piores, né? Então isso está na profecia, a palavra de Deus. Outro, maremoto, né? Nós vemos, não muitos anos atrás, 2004 precisamente, houve um grande maremoto, matou muita gente, e esses acontecimentos da natureza ela tem se repetido com mais frequência, para chamar a atenção do povo, para se voltarem para Deus. Mas o que parece é que as pessoas se deleitam na desobediência do pecado, né? Na transgressão da lei de Deus. E isso tudo vem acarretando, acontecendo com mais frequência, com mais proporções maiores, até que realmente chegue o fim, porque as pessoas, muitas não mudam de atitude, infelizmente, né? Então, o último, 10º, pregação do Evangelho em todo o mundo, né? Hoje muitas pessoas têm pregado o Evangelho, têm se comprometido em pregar o Evangelho, mas o Evangelho que o Senhor Jesus ele fala que deve ser pregado da maneira não com a sabedoria humana, não de acordo com a vontade, só a vontade humana. O Espírito Santo tem que atuar, tem que agir. Esse Evangelho ainda não foi pregado. Em muitos países tem sido pregado o Evangelho, mas o Evangelho que vai alcançar, que vai cumprir fielmente, literalmente, esta palavra que foi dita pelo Senhor Jesus, ela será pregada, ela será levada pelo poder do Espírito Santo. Então, amados irmãos, que possamos, amigos ouvintes também da palavra de Deus, que possamos buscar a palavra de Deus, estudar. Por que nós insistimos de falar nesse tema da segunda vinda de Cristo? Veja só o que o apóstolo Pedro, por inspiração divina, fala aqui. Eu vou ler aqui rapidamente para nós concluir aqui, em nome de Jesus. Veja só, a segunda carta do livro carta de Pedro aqui, livro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então veja só que a palavra de Deus nos informa que o Senhor não retarda a sua promessa, a promessa da sua segunda vinda. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo. Então Jesus não quer que ninguém pereça, que ninguém morra sem o conhecimento da verdade, sem estar reconciliado com Deus. Jamais ele quer isso. Agora cada um tem o poder de decidir de que lado vai estar naquele dia. Versículo 11, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então veja aqui que
todas as coisas serão desfeitas, né? Chegará o fim. Deus colocará o ponto final na história do sofrimento humano, né? Deus, ele não quer acabar com o ser humano, ele quer colocar o ponto final no sofrimento humano. Mas aqueles que se apegarem com o pecado acabarão se identificando com ele e serão destruídos, infelizmente, né? Então, que possamos nos atentar à palavra de Deus, aceitar o conselho da palavra do Senhor. Primeiramente, precisamos entender que Deus, ele nos ama, ama você de uma forma incondicional. Está esperando pacientemente que cada um daqueles que ainda não aceitaram, que não se converteram ao Senhor Jesus, possam se converter, possam fazer um concerto de paz com Deus. Isso é o que Deus espera, né? Que você possa tomar essa decisão, você que está desviado, você que está longe dos caminhos de Deus, você possa tirar tempo para estudar a Bíblia, a palavra do Senhor, porque nós temos tempo para tudo. Mas quando se trata de estudar a palavra de Deus, muitos acham que não deve, né? Que não precisam. Mas como é que um dia eu pretendo ir para o céu, que eu não conheço nada de lá, que eu não tenho nenhum interesse? Já pensou nisso? Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um do seu povo, onde quer que se encontre nesse momento. Que possamos continuar estudando a palavra do Senhor, obedecendo e esperando esse grande dia, né, do Senhor Jesus. Amém? Deus esteja louvado e que o Senhor esteja conosco hoje e sempre.